Gente, a CPI da Covid-19 foi criada em abril deste ano para investigar supostas omissões e irregularidades nas ações do governo federal do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Ela deveria ter sido concluída a princípio em julho, mas foi prorrogada e agora deve ter fim no dia 5 de novembro. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o cientista político José Rolon, que está lá em São Paulo, mas participa agora ao vivo do programa para fazer um balanço da comissão até agora. Boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Boa noite. O senhor acredita que a CPI chegou ao objetivo? O problema da CPI é exatamente que ela tenha eficácia, né? Sim. Nós acompanhamos o desenrolar, muita coisa veio à baila, né? Muitas novidades, entre aspas, né? Tudo aquilo que se imaginava, tudo aquilo que se desconfiava, veio, então, digamos assim, os detalhes das compras das vacinas, o problema digamos assim, de ser algo que não tenha tido necessariamente uma lisura que se esperava, né? Ou mesmo a transparência, né? As CPIs, elas são sempre assim, algo muito delicado e complicado, porque o problema depois, né? O que acontece, o que vem. Mas, de qualquer modo, ela é bastante positiva na medida em que trouxe vários elementos em que, por exemplo, as autoridades competentes precisam explicar melhor, e a sociedade ter um quadro, digamos assim, né? Ou uma visão mais ampla de todo esse processo, né? Relativo à pandemia, Pois a esse é. vai e vem Eu queria até saber do senhor vacinas. exatamente sobre isso. Existem, na opinião do senhor, evidências de possíveis crimes cometidos durante a pandemia? Olha, muito do que foi levantado, digamos assim, evidencia que, na verdade, precisa um pouco mais de pesquisa, de avaliação, né, de investigação, melhor dizendo, mas já há um quadro que aponta para elementos muito sérios, né, muito, digamos, indicativos de que algo não ocorreu da forma que se dizia ou da forma que se esperava. E, principalmente, nós temos o problema, né, do governo, da atuação, especialmente a partir do presidente, de um negacionismo, né? Eu queria que o senhor Digamos, dissesse o que é muito sério que o senhor levantou aí. Então, por exemplo, assim, por que esse problema não foi atacado antes, né? Por que não se comprou vacinas em um tempo adequado, né? E o que de fato aconteceu principalmente com essa vacina produzida na Índia, né? A questão dos preços, enfim, são coisas que precisam ser esclarecidas, né? E que ficou, digamos, no ar, mas que a CPI, graças aos seus levantamentos, à investigação, todo o processo de entrevistas, né? Mostrou que existe algo, né, nesse processo todo que é necessário que seja esclarecido. Eu queria saber do senhor o seguinte: todo mundo comenta, será que a CPI vai terminar em pizza? Para o senhor, termina ou não? Não, eu acho que ela tem grandes possibilidades. Evidentemente, nós temos aí depois na sequência, né, o governo, afinal de contas, domina a Câmara, tem toda a questão do Centrão, né, o seu grupo de apoio, etc., né, que pode dificultar as coisas. Mas eu acredito que só o fato de ter, digamos assim, levantado o véu, né, ou ter desembaçado muita coisa que se desconfiava, já é um grande avanço. Agora, realmente, a questão da efetividade, aí é que serão elas, né? Mas não necessariamente que termine em pizza, digamos assim, né? Muito obrigado pela participação, boa noite ao senhor. Boa noite, muito obrigado também pela oportunidade.